Esse esqueminha aqui, na boa, né? Vamos ver o que a questão 2 conta pra gente. O movimento dos caras pintadas ocorreu no ano de 1992, quando milhões de brasileiros foram às ruas, liderados por jovens estudantes pressionando pelo impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Na atualidade, dois grandes movimentos de repercussão nacional levaram novamente milhões de jovens às ruas, sendo eles... Interessante o que a questão está perguntando. O que ela está perguntando é o seguinte: ela cita a questão dos caras pintadas aqui, que fala em relação ao impeachment do Collor, em 92, e aí pergunta, em relação a movimentos de jovens, mais ou menos na mesma linha desse dos caras pintadas, quais são movimentos mais ou menos com essa característica na atualidade? Esse paralelo que a gente tem que fazer, tá bom? Então, cara, vamos partir para tentar resolver essa questão. Vamos ver o que ela nos conta. Letra A. A luta contra o aumento das passagens de ônibus urbanos em 2013. Interessante, cara. Aqui, ó, um ponto bastante com muito foco que a gente tem que ter em relação a atualidades, tá bom? Ou pelo menos a história recente do nosso país. Estamos em 2023, então faz 10 anos que essas manifestações aconteceram. Eu vou apagar aqui um pouquinho para a gente relembrar delas, dessas manifestações aí. Provavelmente muitos de vocês lembram que rolou, o agito nacional que aconteceu em 2013, mas é importante que a gente entenda bem, tá certo? Então, cara, qual é a pauta, qual é o tema central dessas manifestações de junho de 2013? A gente costuma chamar manifestações aí, ó, pode aparecer na prova de vocês, como as jornadas de junho. Por que a gente costuma chamar de jornadas de junho de 2013? Porque foram uma série de manifestações, não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Então, a gente pode notar aqui, ó, que ela tomou, essas manifestações tomaram um caráter nacional. E o que a gente precisa entender é o seguinte: qual foi o estopim? Por que ela começou? E ela começou por uma frasezinha que vocês vão lembrar, talvez já ouviram falar disso, que é o seguinte: se dizia na época que essas manifestações não é só por R$0,20. Lembram disso? Já ouviram falar provavelmente, né? Não é só por 20 centavos. Por quê, cara? Porque essas manifestações, essas jornadas de junho de 2013, elas começaram por conta de um aumento no transporte público, especialmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Aumento na tarifa de ônibus de 20 centavos. Então, começaram manifestações por essa pauta, porém essas manifestações elas tomaram um ritmo muito além, muito maior do que uma manifestação só por conta das passagens. Na história recente do Brasil aqui, nós já tivemos outras manifestações em relação ao transporte público, porém essas aqui ultrapassaram a questão do transporte público. Vale lembrar que em 2013 a gente já estava entrando num momento de redução das questões econômicas, momento de crise econômica, crise política. Então, essas manifestações elas vão ser muito mais amplas do que só, por isso, não é só por 20 centavos, era o que se dizia na época. Então, cara, aqui, ó, pode marcar que havia uma grande amplitude de pautas. Tá, Dudu, como assim uma grande amplitude de pautas? É desse jeitinho que pode aparecer, ó, na prova de vocês. Quando aparecer essa palavrinha, grande amplitude de pautas, quer dizer a galera reclamando por muita coisa, galera reclamando por muitos temas.
Vendo uma manifestação dessa, tinha gente reclamando ainda pelo transporte, gente reclamando pela questão política, pela questão da corrupção, por várias pautas imagináveis. Por isso, a grande amplitude dessas manifestações aí. Fechado? Então, esse é mais ou menos um resumo do que foram as jornadas de junho de 2013. Depois, a letra A diz assim, e contra o fechamento de escolas em São Paulo no ano de 2015. Cara, esse movimento aqui de São Paulo em 2015, ele não é um movimento assim que teve a expressão nacional que tiveram as jornadas de junho, obviamente. Agora, foi um movimento importante, foi um movimento que, sim, se reverberou foi no final do ano de 2015 isso aqui, chegou até o ano de 2016 em outras regiões, inclusive aqui em Santa Catarina, mas foi um movimento importante. E o que a questão quer que a gente perceba? Que esses dois movimentos aí tiveram participação de jovens. Então, sim, tanto as jornadas de junho quanto essa manifestação de estudantes secundaristas aqui em 2015 em São Paulo tiveram, obviamente, né? Tiveram participação de jovens aqui também, então letra A é verdade, tá bom? Vamos ver qual é o probleminha aí que a gente encontra nas outras, tá? Letra B. A luta contra a privatização da Petrobras em 2014 e pela derrubada do presidente da Câmara dos Deputados em 2015. Cara, sim, tiveram manifestações sobre essa pauta aqui em 2015, tiveram. Não com uma grande adesão de jovens, por exemplo, como foi em 2013, não com essa amplitude nacional, assim, isso não, tá bom? Letra C. A luta contra a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil, em 2013. Cara, vou falar a verdade para vocês. Até tinham pessoas no meio dessas manifestações aqui, das jornadas de junho de 2013, que até levantavam essa bandeira. Olha, vai trazer muito gasto, existe a possibilidade de ter esquemas de corrupção envolvendo a Copa do Mundo, envolvendo as Olimpíadas. Tem que gastar com outras coisas, não gastar com Copa, com Olimpíada aqui no Brasil. Vale lembrar, né? Copa do Mundo no Brasil em 2014, aquela do 7-1 lá contra a Alemanha, que vocês lembram bem, e as Olimpíadas do Rio em 2016. Só que, cara, não era a pauta principal. Não houve uma luta organizada no Brasil de jovens equivalente aos caras pintados para não fazer a Copa aqui. Falando a verdade, a maioria dos brasileiros estava amarradão, assim, que ia ter a Copa, o Brasil ia ser hexa, e nada disso aconteceu, né, até hoje, na verdade, tá bom? E depois, a favor da permanência de Renan Calheiros na presidência do Senado em 2014. Cara, dificilmente vocês vão ver um grande movimento de jovens em pró da permanência do presidente da Câmara, da saída do presidente da Câmara de Deputados. E não foi o caso desse tema aqui envolvendo Renan Calheiros, tá bom? Então, letra C tá fora. Letra D. A luta contra a tomada de empréstimos do FMI em 2014 e contra a adesão do Brasil à guerra ao terrorismo do Estado Islâmico em 2015. Também, cara, vamos ser sinceros, dois temas com pouca visibilidade no Brasil. Foram temas importantes, foram debates importantes, mas que não tomou opinião pública. Isso aqui ficava muito mais restrito a pequenas esferas da sociedade brasileira, não à sociedade como um todo, tá bom? Então, letra D também está fora. Letra E, a luta contra a emenda da reeleição para presidente da República em 2013 e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2015. O impeachment de Dilma Rousseff até tomou certa proporção relativamente grande, assim, não entre todos os brasileiros, mas em uma parcela considerável. Então aqui até é discutível esse segundo ponto. Agora, o primeiro ponto não tem absolutamente nada a ver com nada. Por quê? O Brasil já teve uma emenda da reeleição em 1997, durante o governo FHC. Exatamente, o André já está ligado. Então, cara, a emenda da reeleição não foi em 2013. A emenda da reeleição, e aí sim, tiveram manifestações contrárias mesmo na época, mas não em 2013. Então, só para lembrar, registrar aí para vocês, não esqueçam que a emenda da
reeleição, ela é de 1997, aconteceu proposta durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, durante o governo FHC. Fechado? Na boa? Então, questão 2 também, tranquilinho de resolver. É bom quando essas questões aqui, ó, que envolvem sempre duas pautas, dois temas, é bom a gente sempre ficar muito ligado. Por quê? Porque ela é uma questão demorada de fazer e a gente precisa de tempo. Então, o que tu faz, cara? A gente passou tema a tema, discutiu, relembrou. Tu vai fazer isso na hora da prova? Lógico que não. Na hora da prova, cara, tu achou uma coisa errada, tá tudo errado? Se na letra B, na letra C tem um ponto errado e o outro eu não sei, não lembro do Renan Calheiros aqui. Cara, se tu sabe que essa aqui da Copa e das Olimpíadas está errada, então a letra C está errada. O que a gente precisa é ganhar tempo na hora da prova. Quanta gente dominando, tendo um bom domínio de conteúdo, não conseguiu terminar a prova, teve que chutar algumas questões lá no final, porque não deu tempo de fazer tudo, né? Então, é bom ter bastante cuidado com isso, tá certo? Viu que tá uma errada, cara, ganha tempo. Nosso interesse aqui é ser detalhista para a gente conseguir resolver as questões. Tu resolveu a questão de cara, ótimo, vai para outra, ganha tempo naquelas mais difíceis e toca o barco, segue o barco, tá bom? Vamos ver o que a questão 3 ela nos diz. Olha...